Chamas gêmeas. Vou dar uma aula aberta aqui para vocês sobre chamas gêmeas, almas gêmeas e o porquê, nesse momento da transição planetária, existem tantos encontros de chamas gêmeas acontecendo, tá? Bom, vamos lá. Você pode falar que acha isso uma babaquice, que é um romanticismo exagerado, que é uma desculpa para conquistar aí o boy, né, a girl, falando que nós somos chamas gêmeas, nós somos almas gêmeas. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre almas gêmeas e chamas gêmeas. São duas coisas distintas. Almas gêmeas são espíritos que se encontram nessa vida, nessa existência, porque têm afinidades, porque compartilharam em algum momento histórias, porque são fractais de uma mesma alma, almas gêmeas, tá? Então, a centelha divina criou uma de mim que não sou Letícia, uma consciência, um espectro, uma centelha dessa daqui, maior do que eu, que não é a Letícia, é o todo da Letícia. Esse todo se dividiu em Letícia, pode ter se dividido em filha da Letícia, em irmã da Letícia, em amiga da Letícia, em marido da Letícia, ok? Então, vários fractais de uma mesma alma, de uma mesma centelha, que se dividem e que em determinado momento, pode acontecer ou não, se encontram nessa vida, nessa existência, e percebem que têm características iguais, afins, e se complementam, ok? Chamas gêmeas são complementos divinos do sagrado masculino e do sagrado feminino que formam a unidade. Sabe aqueles encontros que você fala assim, como eu fui conhecer essa pessoa? Aí sim tem que ser do sexo oposto, porque almas gêmeas pode ser entre irmãos, entre filhos, entre marido e mulher, entre pai e mãe, filho e pai e mãe, né? Pode ser em diferentes sexos. Agora, as chamas gêmeas sempre vai ser entre masculino e feminino. É interessante que eu trabalho com tantas terapias que falam sobre isso, que a gente faz esse entendimento, promove essa união do sagrado masculino e do sagrado feminino, para que haja, né, a integração dentro do ser, do feminino e do masculino, para aquela mulher que tem os traços mais fortes, aquelas mulheres fortes, mulheres que têm os traços mais masculinos e acabam não conseguindo se relacionar com homens porque ela tem muita força, porque ela manda muito, porque ela tem espírito de liderança, ou homens que têm um espírito mais mole, mais afeminado e que nenhuma mulher gostaria de ter ele como um parceiro, certo? Então a gente sempre tem terapias que vão trabalhar isso para que possa haver um equilíbrio do masculino e do feminino dentro de nós, para que a gente possa então atrair outros parceiros, né, para relações mais saudáveis, que vão integrar, trazer essa unicidade para nós. O que aconteceu há milênios de anos atrás? Tínhamos dois continentes, Atlântida e Lemúria. Quando eles começaram a usar, né, é uma aula muito extensa, mas eu vou resumir. Quando eles começaram a usar do próprio ego para crescer no poder e disputar o poder, eles se dividiram. E com isso também homens passaram a cometer abusos perante as mulheres. Eles saíram do espírito de igualdade, de complementos, né, masculino e feminino são necessários dentro de nós, são necessários na Terra, o Sol e a Lua, né, por exemplo, precisa ter o Sol e a Lua para todos os movimentos na natureza aqui fora. Eles se dividiram, então o patriarcado veio, se colocou superior ao matriarcado, que era tão necessário para, né, o patriarcado provém, o matriarcado cuida, acolhe e acalenta, e aí teve essa divisão. O feminino começou a ser abusado pelo masculino, e então passou a haver a dualidade. Atlântida e Lemúria afundam, tem uma queda na consciência, para que os seres humanos consigam entender
que se não houver o equilíbrio entre masculino e feminino, aqui fora vão acontecer guerras, vão acontecer disputas, deslealdades, brigas entre próprias mulheres que têm um espírito mais masculino aflorado do que o feminino, e etc. Ok? Nesse momento na Terra, que estamos passando pela transição planetária, estão acontecendo muitos encontros de chamas gêmeas. Casais que, ao se encontrarem, acende uma fagulha, o espírito acende e ilumina, e esses casais sofrem, entram em sofrimento por não poder ficar juntos. Em geral, eles não ficam juntos, mas se reconhecem como complementos. Você despertou o sagrado masculino em mim, que sou feminina, e eu, feminina, despertei o sagrado feminino em você, que é masculino, e então há uma integração, não só num movimento sexual onde integram-se os corpos, mas também de consciência e de alma. Sabemos quando encontramos uma chama gêmea. Pode ser que você nunca encontre, como pode ser que você encontre, e aí você vai saber do que eu estou falando. Em geral, quando esses encontros acontecem, eles já estão comprometidos com outros pares. Esse homem já está com uma mulher e essa mulher já está com um homem. Mas vão passar uma vida toda pensando um no outro, e nenhuma outra pessoa vai substituir, vai suprir o que ele sentiu com essa mulher ou essa mulher com esse homem. Disse que são 144 mil almas a se encontrar. E quando essas 144 mil almas se encontrarem e despertarem umas nas outras, o próprio complemento divino, Cristo dentro delas, o amor crístico, a Terra evolui uma oitava acima no quesito sagrado feminino e sagrado masculino. Isso vai acontecer quando nós entendermos que temos que integrar novamente, ser um masculino e feminino. A trindade, né? Feminino, masculino e Espírito Santo, quando se unem duas chamas gêmeas, e não para ficar junto, mas quando se encontram, suas almas ascendem e o Espírito Santo se eleva a energia crística e acende a luz do planeta para uma oitava acima nessa evolução planetária, passando para a quinta dimensão. Estamos na quarta, na 3D, em transição com a quarta, indo para a quinta, ok? Então, o que acontece é que precisamos nós, mulheres, curar o masculino em nós desse patriarcado que nos feriu, que nos abusou, que nos rejeitou, que nos tratou mal, que teve disputa de poderes conosco. E os homens têm que dar voz ao feminino, que foi calado por ser considerado submisso, inferior ao masculino, né? Então, essa cura do masculino e do feminino só vai acontecer quando nós, mulheres, perdoarmos por completo todas as coisas que trazemos no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, na vida atual, com relação a tudo que o masculino faz para nos ferir. E esses homens só vão curar quando der voz a essa mulher amorosa que cuida, que provém o amor que gera a vida, né? Quando um reconhecer o valor do outro, a mulher perdoando todas as atrocidades masculinas, a gente sobe, a gente cura o masculino e o feminino. Porque hoje estamos na energia, vamos pensar no tarô, do guerreiro e da sacerdotisa. O guerreiro tem que guerrear, a sacerdotisa tem que manipular. E quando a gente sobe uma oitava, ficamos de igual para igual, imperador e imperatriz. Então, é para isso que estamos aqui, despertando o amor divino aqui na Terra, curando o masculino e o feminino em cada um de nós, para curar no coletivo, para curar em Gaia, para que a Terra consiga subir para a quinta dimensão e todos nós evoluirmos. Então, se você encontrou a sua chama gêmea, escreve aqui para mim, me conta como é que foi e se vocês conseguiram ficar juntos. E eu desejo que o amor seja sempre lindo dentro de vocês e que vocês consigam viver os seus complementos divinos, assim como Jesus e Maria Madalena, os mestres ascensos, se complementam, Sanat Kumara e Lady Vênus. Todos nós precisamos de um complemento divino para ser únicos com amor, despertar um amor único dentro de nós, pai e mãe de nós mesmos, cuidando de nós mesmos, para que tenhamos mais amor próprio e não permitamos que nenhum homem, nenhuma mulher nos faça sofrer por amor, ok? Beijo no coração, namastê.